E eu tive duas gravidez de menino. O Lucas, eu acho que todo mundo conhece, Daniel. E assim, foi uma atrás do outro. Eu engravidei no ano de 2009, em 92, depois da outra gravidez em 93. Então foi um atrás do outro. Para mim eram gêmeos. E aí eu pergunto para você, quem cuidava dos meus filhos enquanto ele estava ali em cima? Eu. Dos dois. Eu nunca deixei meus filhos andar pela igreja. Era sentado do meu lado. E eu já recomendava em casa. Se levantar de perto de mim, você já sabe o que vai levar. Ele já sabia. Eles sentavam e eles ouviam o culto todinho. Dormia. Normal, gente. Criança não consegue ficar muito tempo ouvindo, não. Criança, é normal eles dormirem. Deixa eu dormir. Porque enquanto eles estão dormindo, eles estão ouvindo também. Verdade. Guarda tudo. Se a criança ouve na barriga toda a mãe, por que não vai ouvir dormindo? Ouve sim. Amém. Vamos lá. Então, essa tela, os seus filhos, eles podem... as pessoas podem rejeitar o seu filho, podem admirar. Você que está aplicando ele. Então, muitas vezes, a gente delega funções para outros. Então, hoje, o que está acontecendo no mundo de hoje? Os pais delegando o que é para eles fazerem para o professor, para a avó, para o vô, para a tia. Porque é isso que as crianças têm hoje. Então eu vou falar no sentido, gente, porque a gente, quando fala de famílias, a gente não tem mais aquelas famílias completas mais. Na minha sala de aula, quando eu pergunto para as crianças, quem daqui mora com o pai e a mãe? De 37 crianças, eu tiro 10 que moram com o pai e a mãe. O restante, ou mora com a avó, porque é a avó que cuida, ou mora com a tia, que é a tia que cuida, ou com a vizinha, assim. Então, às vezes eu vou estar falando com aqueles que cuidam de uma criança, não somente pai e mãe. Que se está na sua responsabilidade, então você toma cuidado para cuidar bem, porque você também está pintando a vida dessa criança. Ou ela pode ser rejeitada, ou ela pode ser admirada. E aí a primeira coisa que você vai ver foi a culpa da avó, que ensinou assim. A gente sempre tem a mania de jogar a culpa pro outro. Ah, não, a culpa foi da tia. A tia que falou tudo isso aí. Você nunca quer ser culpado da criação do filho ou da criança que você está sendo responsável. Aí eu coloquei assim: nós pais e mães ou responsáveis seguram o destino de uma criança em suas mãos, e você, em grande parte, quem determinará se ela será um sucesso ou um fracasso. Aí fala assim: não, Davilante, é que assim, eu já ensinei meu filho tudo e hoje ele procurou outros caminhos. Será realmente que ele falhou em alguma área, algum princípio, que essa criança ou esse adolescente seguiu outros rumos? O que será que aconteceu? Porque hoje nós, portanto, olha gente, o privilégio que os pais têm hoje de ouvir e ser ensinado como criar uma criança. Verdade. Gente, agarra. Porque eu não tive essa oportunidade, nem eu, nem meu irmão, nem minha irmã. Porque eu casei com 20 anos. Meus pais não ensinavam nada sobre cuidar de criança. A gente não tinha noção. A igreja que a gente aprendia era a escola dominical. Então, para nós, eram ensinamentos maravilhosos. E a gente guardava no coração. E nós somos assim, o que nós aprendemos ali, que vocês conheceram, Doniane e São Valentim, que a gente não pode deixar de falar deles, porque foi o que eles ensinaram para a gente. Nós aprendemos e nós levamos para a nossa vida. Depois de um tempo que nós fomos aceitar Jesus, e é tudo que nós guardamos no coração. Então, hoje, quando você vem para a igreja, você fala para o seu filho, né, que ele tenha fé. Fé é a fé em Deus. Então nós vamos entrar mais. Eu gostaria de ler aqui com vocês Josué 24, 15. Glória a Deus. Josué 24, 15. É um versículo muito conhecido de todos. 24:15. Porém, se vós parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servir, se a Deus, aos deuses, a quem servir os vossos pais, que
que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E é uma palavra verdadeira. Então o tema é assim: como você está pintando o seu filho dentro de casa, tudo que você faz, a criança está vendo, ela está aprendendo, porque ela não sabe. Então tudo que ela vê dentro de casa fazendo, ela vai aprender. E ela é o reflexo de você, pai. Ela é o reflexo de você, mãe. Ela é o reflexo de você que cuida de uma criança, de um responsável. Você é responsável por uma criança. E eu tenho um vídeo que eu assisti há muitos anos atrás, que passou na televisão, não é americano. E eu guardei aquele vídeo até hoje, porque eu achei ele tão importante, né? Criança vê, criança faz. Tudo que ela vê, ela aprende. Gente, eu estava observando na minha sala de aula, o jeito que eu falo com eles, a hora que eu deixo um momentinho para eles brincarem, eles pegam um apagador, o giz, eles fazem os mesmos gestos que eu faço. Eles falam no mesmo tom de voz. E eu fico observando, eu acho tão bonitinho, né? Eu fico observando de longe, eles fazem tudo. Eu já falei para você que é desse jeito que é para fazer. Assim, tudo que eu falo, do jeito que eu falo, meu Deus, é eu. Né? Então, assim, eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu falo, com o que eu faço, que talvez eles não entendam e podem, como é que fala? Passar isso para frente. Então, eu achei muito importante. Eu pedi pro Danilo passar o vídeo, e é bem curtinho, tá? Talvez os jovens de hoje, as mães de hoje não conheçam, mas vamos dar um assistir um minutinho. It looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say. Esse vídeo passou há muitos anos atrás na televisão, talvez as pessoas nem... Mas, gente, eu era adolescente quando eu vi esse vídeo. Não era muito adolescente, eu já era jovem. E isso ficou marcado na minha vida. E eu falei assim, meu Deus, como que é verdade? Tudo que a criança vê, ela quer aprender. E os que estão vendo as criancinhas me olhando, porque elas não estão entendendo o que eu estou falando. Elas entendem tudo. Então, assim, você está ensinando o que para o seu filho em casa? Ah, mas eu já vou para a igreja, meu pastor ensina, as tias da escolinha já ensinam. Você sempre quer passar para o outro fazer, né? É mais fácil, né? A professora, quando eu dou a primeira reunião, eu já falo para os pais o seguinte, porque eles vêm armados, eu também vou armada, viu, gente? Não deixa eles falar qualquer coisa, não. Porque é muito fácil você vir para o professor e ficar, olha, já vem ditando as regras pra gente. Olha, professor, a senhora, por favor, coloca meu filho na frente. Olha, a senhora não pode juntar aquele outro ali, não. Eu já falo, tá bom. Só que tem um porém. Eu vou colocar primeiro os que precisam e não enxergam direito. Segundo, eu vai ter regras aqui na sala de aula. Porque eu ponho regras, viu, gente? Combinados. E as minhas notas de sala de aula, eu dou referente a tudo aquilo que ele... Porque os combinados, gente, é combinado que eles falam. Não pode bater, não pode chutar, não pode xingar, não pode falar palavrão. Não pode mexer nas coisas dos colegas sem permissão. E assim vai. Se eles saírem daquelas regras, eles já sabem que eles estão errados. As crianças vão aprender regras a vida inteira.
Aqui na igreja tem regras, pastor? Sim, claro. Todo lugar tem regra. Por que eu tenho que renegrar o meu filho e falar, não, tadinho, a professora foi tão ruim? Gente, como a gente vê professores sofrendo hoje, meu Deus. Parabéns para quem quer se formar professor, que Deus te dê graça, sabedoria, porque não está sendo fácil. Quando, na época, há uns 15 anos atrás, não, a idade do Daniel, Lucas, 26, 27 anos, é isso, né, filho? Ai, meu Deus. O que acontecia? Quando eu fiquei grávida do primeiro, gente, dava um sono. Mas, gente, imagina na sala de aula, eu tinha acabado de... Às vezes eu acabava de almoçar, já tinha que pegar outra sala de aula, porque eu dava 2 períodos. E eu, aquele sono, eu conseguia fazer tudo com os meus alunos. Eu corrigia caderno, diário, eu fazia tudo, dava para fazer, porque os alunos eram obedientes. Tinha um ou outro que saía um pouquinho fora, mas eram obedientes. Eles eram disciplinados. Você falar, só de você olhar para eles, eles obedeciam. Hoje você olha para a criança e fala, meu amor, senta. Senta, Lucas. Lucas, senta. Lucas, senta. Aí você fala que o professor está ficando doido, mas não é, gente. A mesma coisa que ele faz em casa, ele vai fazer na sala de aula. Quantas vezes você fala com seu filho em casa? Presta atenção. Ô filha, vai lavar a louça. Filha, vai lavar a louça. Eu já não falei pra você lavar a louça, daqui a pouco você fala mais alto. Você, Pedro. Pra você prestar atenção. Errado. O filho tem que obedecer a primeira vez que você fala. Oh, meu Deus, fala aí, Jesus. Não tem que ter 1, 2, 3. Na sala de aula tem que fazer assim, né? 1, 2. Eles não deixam completar 3, né? Porque sabe que vai levar castigo. Mas tá errado. O meu pai e a minha mãe lá em sabe disso, e aqueles que são da minha época, né? Gente, eu vou fazer 50 anos, tá? Eu não me importo pela minha idade. Não tenho problema nenhum com isso. Né? Nunca tive, falo na sala, em qualquer lugar. Então, assim, as crianças, os pais, eles têm medo de falar com as crianças. Tá bom, filho, na hora que você puder, você vai fazer, tá? Tá errado, gente. É por isso que hoje vocês veem aqueles negócios acontecendo na televisão com os professores. O professor não pode dar nota baixa para aluno que ele vai em cima do professor. Aonde? Que na nossa época existia isso? Nunca. Meu pai falava só, ele só olhava para a gente assim. A gente já sabia o que ele queria dizer, a gente saía fora. Era assim mesmo. Por que hoje está diferente? O seu filho tem que entender a sua expressão de não e a sua expressão de sim. Ele tem que entender quando você não está gostando e quando você está gostando. Como que seu filho está lendo você? Como que seu filho está te lendo? Aí você vê pais indo brincar na escola, né? Mês passado, teve uma mãe que foi lá na escola, ela estava com problema de saúde e o filho dela estava dando muito trabalho. Vou falar uma coisa para você, a criança é o termômetro do seu lar. É isso mesmo. O termômetro avisa quando está muito quente, não é? Sim. Se seu filho saiu de algum problema, está com algum probleminha, a coisa está ficando feia. E aí essa mãe falou assim, o menino tem 8 anos. Professor, eu não sei o que fazer com meu filho. Aí eu olhei, arregalei o olho para ela e falei assim, mas mãe, a senhora tem 27 anos. E está falando que não sabe o que fazer. O seu filho tem 8. A senhora quer que eu dê um jeito no seu filho. Eu tenho 37 na sala de aula. A senhora está errada. Jamais a senhora pode dizer para o seu filho que não sabe mais o que vai fazer com ele. Porque tem jeito sim, gente. Tem mesmo. Então, assim, pelo fato dos pais ficar dando as coisas para os filhos, o que está acontecendo? Eles só querem me dar. Quando você não dá, é cara feia, que minha mãe é um saco, meus pais são chatos, porque você não deu nada para ele. Gente, eu tenho que falar da minha vida e dos meus filhos.
né? O Daniel e o Lucas não gostam que eu falo deles, não, mas eu preciso falar. Como exemplo. Né? E os meninos, eles nunca tiveram mordomias, nunca temos mordomia para eles. Mas a gente fazia as coisas que estavam no nosso alcance. A gente queria muito colocar eles na escola particular, mas não foi possível. Mas eu ensinei para eles que eles podiam ser alguém, mesmo não estando numa escola particular. Verdade. Que tem professores bons, sim. E o pai e a mãe precisam ver um lugar melhor que você encontrar. Ah, não, mas eu tenho que deixar ele aqui pertinho de casa, porque é mais próximo, ele não precisa pegar um ônibus. Tadinho, ele vai ficar pegando chuva. Gente, eu não tinha dó, não. Meus filhos, na época que eles foram estudar, eu trabalhava também nessa época, dois horários, e o Zé saía de madrugada e eu saía também muito cedo. Então eu deixava alguém para cuidar deles, e eles foram crescendo assim, alguém cuidando. A Andréia, chamo de Andréia, foi uma bênção na minha vida, a Andréia do Júnior, que cuidou dos meus filhos como uma mãe, nunca triscou o dedo neles, foi uma bênção. Então, e nisso eles foram crescendo. Quando eles completaram certa idade, a escola que a gente, ali perto da nossa casa, eu não via nenhuma que me agradasse, me enchesse os olhos. Eu falava, meu Deus, meus filhos entraram no meio desses meninos, e fuma droga daqui, e bagunçando dali, o que eu faço? Senhor, é uma amiga minha, os filhos dela estudou em escola do estado, depois de grande, que era ali na Águas Espraiadas, e era muito longe, aqui do Jardim Lucélia. E eles tinham que acordar 4 horas da manhã. Não, eles acordavam 4 horas porque a vaidade era demais, né? Cabelo, pior que é uma menina. Mas, meu Deus, assim, tinha que arrumar o cabelo. Amém. Mas eles iam. Saía daqui 4 horas da manhã, na escuridão. O Zé foi 3 vezes com eles para ensinar o caminho. Ensinou. Agora vocês vão vir, cuidado com as amigas, e assim. Eu bem longe, gente, daqui. Eu trabalhava. A gente não tinha condições de ficar fiscalizar. Mas a minha fiscalização era nas notas. E na conversa. E no diálogo. O que você fez hoje? Como que foi na ida? Como que foi na volta? Encontrou com alguém? Alguém falou alguma coisa para vocês? Então, assim, era o tempo inteiro conversando. Tá tudo bem lá na escola? Quando eu chegar na época do final do trimestre, eu quero saber como que tá as notas, hein? A gente está pagando condução aqui, ó. Mas a gente quer ter resultado. É claro, né, gente, que nem tudo eu vou ficar sabendo, né? Ontem eu fiquei sabendo de algumas coisas, mas a gente nunca sabe de tudo. Mas o principal eu queria saber, que eram as notas e o comportamento. E a escola lá era muito boa, e a gente procurou o melhor para eles. A gente sempre procura o melhor para os nossos filhos, não é verdade? Só que tem pais que às vezes nem vê isso. O que é o termômetro no lar? É você ver, quando você perceber que a sua filha, o seu filho está mudando de comportamento, que não é o que você vê sempre, alguma coisa está acontecendo. Você não pode fechar os olhos para isso. Se a professora chamou você na escola para falar do seu filho, isso, e a criança continua do mesmo jeito, o que está acontecendo? Porque assim, os pais eles só se preocupam assim, eu vou para a escola na reunião do meu filho, da minha filha, e já fico olhando no relógio, ele já entra na sala assim. Aí já começa a levantar já há uns 5 minutos que entrou na sala. Agora eu começo a dar senha. Antigamente eu não fazia isso não, porque os pais tinham educação. Eles esperavam o momento deles, hoje não. Muitos pais não têm educação, é assim, ó. Uma falta de respeito, né, gente? Eles fazem assim para o professor ver que eles têm horário marcado. E nós vemos os pais, geralmente, a cada final de bimestre. É um momento em que você tem para você saber do seu filho, da sua filha. É um momento muito importante. Como que está sendo o comportamento dele? Como que você vai saber que seu filho está indo? Ele está tendo um péssimo comportamento e você olha e fecha os olhos? Porque é assim que acontece, gente. Mãe, pai, é o seguinte, está acontecendo isso, o responsável, está acontecendo isso. O que está acontecendo em casa? Não sei não, professora. Em casa ele é totalmente diferente. Tem pais que mentem para a gente, vocês acreditam? Fala que em casa o filho é uma coisa, nossa, é o santo.
Mas professora, ele não é assim em casa. Será mesmo, gente? Porque depois a gente descobre que é mentira. Eu falei assim, então está acontecendo alguma coisa, a senhora acha aqui na sala de aula? Não é, vem de casa. Gente, nós professores sabemos exatamente quando a criança muda de comportamento. Porque a criança é boazinha, ela é amável. Vou falar dessa mãe que foi. O menino é um ótimo aluno, é o primeiro a terminar as atividades da sala de aula. Aí a mãe chega, está dando muito problema porque ele começou a mudar de comportamento. Ele começou a ser agressivo com os alunos, ele começou a falar mal com as meninas, ele começou a xingar, a falar palavrão. E aí eu chamei ela exatamente para perguntar. Aí ela chegou em casa e falou assim, chegou na escola e falou assim, professora, eu não sei o que fazer com meu filho. Eu falei assim, alguma coisa está acontecendo com seu filho. Ela me falou. Ela estava com problema de saúde e era grave. Ela estava com câncer no seio e o filho dela já estava sabendo, pequeno. E ele mudou de comportamento por isso, porque ele achou, pelo fato de muita gente estar morrendo de câncer, minha mãe vai morrer. Meu Deus. Eu falei assim, mãe, você já parou para ver que seu filho está sofrendo com a sua doença? Você precisa sentar com ele e conversar, que vai dar tudo certo, que vai tentar acalmar o coração dele. Verdade. Porque por mais que eu tente aqui na sala de aula, a senhora precisa, a senhora que tem que fazer isso. E lá vai a gente, professor, ser psicólogo também. Porque ela começa a chorar. Aí você começa a acalmar, e a gente não acerta o Senhor, a gente já quer fazer oração, né? Mas como a gente não faz fazer oração na escola, eu falei assim, eu vou possuir um caderno de oração, vou orar para a senhora. Ai, professora, muito obrigada, pessoas sedentas. Mães sem saber o que fazer. Os pais, eles estão desesperados, porque eles não sabem o que fazem com os filhos. Mas nada está perdido, gente. Se você acha que está tudo perdido, que não tem solução, tem sim. Se você está aqui hoje, é porque Jesus te viu. Ele viu a sua família, ele viu o seu filho, ele viu a sua filha. Que você não tinha entendimento nenhum e o Senhor olhou para a sua vida. Gente, a nossa casa ia ser destruída. O nosso lar, não é, mãe? Gente, você já deve saber tudo, que ela vai contar tudo aqui para vocês da nossa vida. E é verdade. Jesus veio primeiro para mim, para Nauri, para o Alain. Verdade. Desculpa, a gente chama ele de Alain, tá, gente? Desculpa. E nisso o Senhor fez um mover. Depois veio meu pai, que era um coração duro. Ele falava palavras, gente, vocês não tem noção quanta palavra de maldição que eu e minha irmã, meu irmão levou. Mas a partir do momento que Jesus olhou para nós somos, olha, Jesus é muito lindo. Eu só tenho a agradecer, gente, só agradecer. E por mais coisas duras que nós levamos, nós não guardamos mágoa do meu pai, da minha mãe, nunca. Ficou aquela coisa chata, depois a gente vai sendo trabalhado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo vai cuidando, vai tratando, vai tirando um monte de coisa, depois a gente vê que não vai levar nada daqui. Briga, desentendimento. Acho que você se consertar hoje com a sua família, porque isso aí você não vai levar nada. A coisa melhor é que você está bem com todo mundo. Como é bom estar bem com a Nauri, porque a gente se pegava, viu, gente? Vocês não têm noção. A Nauri, ela provocava, não era lá? A Nauri, ela provocava. A gente brigava demais. Né? E uma vez eu peguei com ela, nossa, sabe, lá a gente não brigava muito não, porque minha mãe, né, era um melindroso, não pode pegar, era um doentinho. E a gente tinha que respeitar, né? Aproveita que você vai E na realidade, vai a forra mesmo. e na realidade, eu tinha dó dele, Você porque nem esquece que a Nari vai pegar o microfone depois. E na realidade a gente tinha dó mesmo, porque ele sofria demais. Teve uma vez que ele estava com tanta falta de ar, tanta falta, eu respirava tão bem. E eu falo, Senhor, passa um pouquinho dessa doença para mim, dessa falta de ar, para ele poder respirar. Gente, eu achava que às vezes ele não ia respirar. Minha mãe estava tão cansada que ela ia deitar e falava, dá um pouquinho, eu ficava com a dó dela. E aí eu pegava ele e ficava ali até amanhecer o dia.
respirar, que era só sentado que ele conseguia. Ele ia, às vezes, a mamãe levava de manhã para o Hospital Zona Sul, aí mais tarde, quando estava dando, acho que umas 11 horas, de novo, e à tarde de novo, aí a minha mãe ensinou a gente começou a levar ele. Gente, a gente teve uma vida muito difícil, mas hoje nós somos felizes. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Em Provérbios 22:6, cria a criança no caminho que ela deve andar. Ela nunca vai desviar. Ensina no caminho. Vocês estão ouvindo aí, gente? No caminho. Não é ó, filho, é o caminho, viu? Vai lá que dá certo. Vai para aquela igreja ali, ó, que você vai bem. Está errado. E você sabia que tem um crente dentro da igreja que fala para o seu filho, ó, pode ir, viu? Vai, que a mãe vai na semana que vem. Está errado. Pegando a mãozinha dele e levando junto. É caminhando com ele, porque você está ensinando. Os pais de hoje estão preocupados com o seu próprio umbigo. Ai, mas eu quero muito ter um filho. Ai, que coisinha linda. É lindo, né? Criança cresce, viu? Vai ficar pequenininho pelo resto da vida. Aí meu pai sempre falava, vocês vão ver a preocupação quando ele estiver crescendo. E é verdade, eu não falo mentira. Ter filho é muito lindo, muito bonitinho. Mas os pais de hoje estão colocando os filhos dentro de uma redoma de vidro que não pode triscar. Ai, se triscar no meu filho. E sabe como vocês estão deixando os filhos? Como que nós pais estamos deixando? Crianças sem limite. Eu tinha marcado até aqui que limite é excesso de liberdade excessiva. Você deixa seu filho com aquela liberdade terrível. Eu também vi um comercial uns anos atrás que é assim: a criança estava com a mãe na fila do supermercado. E a criança, mimada demais, começou a chorar. Eu quero. O refrigerante que estava no carrinho do rapaz de trás. E ficou. Mas vocês acreditam? E aí começou a chutar o rapaz. Isso foi um comercial, viu? Começou a chutar o rapaz. E o rapaz fez o quê? Abriu o refrigerante e fez assim na cabeça da criança. Na televisão, ele ia ser processado. Como que faz isso com meu filho? Jogar refrigerante na cabeça. Por que aquela mãe não ensinou a criança que não era para pegar as coisas do outro, para desejar o que não é dele? Eu achei bem feito na época. Toma, que mandou. Porque a gente não é professor, já dá vontade. Dá vontade, assim, tem criança que dá vontade de pegar, ó, vara. Hoje não pode a vara, né? Ah, pode. Lógico que pode, está dentro da sua casa. Fecha a porta, né? Uma vez o Daniel Lula, já até contou do Daniel aqui de novo, né? Quando eles fugiam de alguma coisa, era dentro do quarto, fechava a porta. Naquela época não existia essa lei não, tá? Veio daqui de uns anos para cá. Eu fechei a porta ali, vamos conversar. Quando eu fechava a porta do quarto, ele já sabia. Daniel, nesse dia, ele pôs um monte de calça comprida, né? Que ele fez algo na igreja, não sei se ele, nem lembra. A gente não lembra o que a gente faz, né, gente? Eles lembram tudo. E aí, eu coloquei ele assim, em casa a gente conversa. O que eles fizeram? Os dois? Eles entraram primeiro. E lá eles colocaram um monte de calça comprida. E eu não sabia. Aí eu peguei assim, então, vocês vão apanhar por isso. Aí lasquei assim, o Lucas, mãe, mas não foi eu. Mas depois que eu bati no Lucas, aí eu fui no Daniel. Aí o Daniel se fingiu de desmaiado. Aí ele falou assim, mãe, nem desmaiada a senhora deu. Eu falei assim, se você se fingir de desmaiado, você vai apanhar mais ainda. Aí na hora ele ficou. Eu falei assim, depois que passa, assim. Gente, tem muita coisa que eu pedi perdão a Deus, que eu fiz com eles, e eu sei que eu fui muito dura. Eu falo porque eu é o que mais corrigia. O Zé corrigia, o meu marido, sim. Mas o meu marido, gente, ele é mais a parte.
Meu marido, ele é hiperativo, vocês já viram, né? Ele é uma criança hiperativa. Ele não para sentado. Até porque ele tem 5 hernias de disco, tem problemas no ombro, então ele não consegue ficar muito tempo sentado e nem muito tempo em pé. Então ele tem que remediar. Isso eu já entendo hoje. Mas antigamente ele não tinha essas hérnias não, viu? E ele era hiperativo do mesmo jeito. Então ele não para um instante. Então o meu marido me ajudou muito. Ajudou, gente. Ele nunca foi um pai ausente. Ele sempre esteve junto comigo, mas quem dava os comandos porque ele não teve esse... Porque assim, o homem, tem homem, gente, que ele aprende aos 16, 17 anos, já aprende a ser um homem. Mas tem homem que não aprende a ser homem nunca. Ele é uma criança sempre. Fala aí, Jesus. Né? Ele não consegue, ele quer ser uma criança sempre. Meu marido, ele é um pouquinho disso, porque ele gosta só de brincar. Se eu falar uma coisa séria, eu estou falando sério. Aí quando ele vê que eu estou brava, aí ele presta atenção. Mas ele nunca deixou de estar junto comigo na correção dos meninos, jamais. Eu vou contar para o seu pai, você vai ver. Quando eu falava isso, porque o Zé era mais difícil, mas eu não, gente, já ia, ó. Chinela, você vai ver aqueles memes do chinelo? O que foi que você falou? Do sofá mesmo, eu pegava chinelo ia longe. Ele já saiu assim, ó. Então assim, foi, mas não me arrependo de nada do que eu fiz. De nenhuma correção. Tem coisa que eles falam, mãe, você fez aquele dia comigo, não sei o que, você me perdoa? Porque eu já até esqueci. Mas se foi pro trem aí, você tá vivo, não morreu? Né? E nós também não morremos, porque eu e minha irmã, gente, vocês não têm noção das correções que a gente levava. Uma vez meu pai quebrou uma cinta na gente. Por causa de quem? De quem? Geralmente é dele. E eu vou contar para vocês isso daí, gente. Pode ser? Fica à vontade. A minha tinha uma vizinha e meu pai sempre ensinou a gente que a gente nunca devia entrar na casa de uma mulher, de uma pessoa, de um casal, se a mulher não estivesse lá. Se tivesse só homem, a gente não podia entrar. Nós aprendemos isso. Hoje não existe mais isso, né? Os pais não ensinam. E meu pai ensinava. E aí teve um dia que a vizinha estava em casa e o bebê dela ficou lá na casa dela. E a gente gostava muito de criança, então ela pegou e falou assim, vai lá pegar o meu neném, lá vai ele, acho que foi eu e a Laura, eu não lembro direito. Aí nós, como a gente gostava de criança, até hoje a gente gosta, mas a gente era muito desesperado, e aí a gente foi. Quem foi lá contar pro meu pai que a gente foi lá e o marido da mulher estava lá? A Larinha. Pai, as meninas foram lá, o marido dela estava lá. Isso aí você não lembra, né? Não vai lembrar mesmo. Não vai lembrar. Nesse dia meu pai não bateu na gente. Mas sabe? Tem. Minha memória. Aí nesse dia, meu pai fez, olha o castigo que ele deu pra gente. Ele pegou eu e minha irmã. Eu acho que foi isso mesmo, né, Laurinha? Colocou na casa da vizinha. Tinha vários terrenos, bem assim, a nossa casa era aqui, tinha outro que era longe, porque o bairro ainda estava sendo formado. Então só tinha a casa do meu pai e do lado tinha a casa do outro vizinho que estava fazendo. E a casa estava em construção. O que meu pai fez? Levou a gente para essa casa, colocou dentro de um banheiro, do banheiro que estava sendo construído, fechou a porta e deixou nós duas lá dentro. Agora vocês vão ficar aí. Até vocês pensarem no que vocês fizeram. Gente, vocês sabem o que tinha lá dentro? Um sapo. Ai. Mas não era um sapinho, era um sapo. Enorme. E aquele sapo olhava pra gente, e a gente olhava pra ele, aí a gente foi se aproximando para o sapo não pular. E nós ficamos ali quietinhas duas. Até meu pai lembrar de que nós estávamos de castigo. A gente nem lembra quanto tempo a gente ficou lá, porque ele colocou, estava de dia, depois estava já escurecendo. E nós ficamos lá paradinhos. E nós aprendemos mais uma vez que pode mandar buscar a criança que for a gente não ia, né, Nori? Então, irmãos, castigo é muito bom porque a criança lembra. A cinta também lembra, mas a criança fica com mágoas e marcas, né? E você depois precisa pedir perdão. Eu vou ensinar para vocês. Gente, eu fiz 2 pregações e Deus falou assim, não vai falar desse lá, fala desse. Então, Glória a Deus.
não vou falar de algumas coisas que não vai dar tempo. Mas assim, eu coloquei, qual a visão que Deus tem em relação aos seus filhos? Você sabe? Vocês já pararam para pensar? Qual a visão que Deus tem em relação aos seus filhos? Aí eu coloquei assim, alguns exemplos. A filha comunicativa, canta o tempo todo, imita tocadores, líder, toma frente de tudo. Então por que eu coloquei isso? Porque às vezes a criança dentro da igreja, Deus tem uma visão para ela de Deus, para essa criança. Então às vezes você vê a criança ali, ó, mexendo com os palitinhos, tocando. Você já detectou, ele quer tocar bateria. A criança, vocês viram um monte de criança aqui fazendo gesto, é lindo. Ela quer ser uma igual a elas aqui. Ministério da dança. Você já tem que detectar e começar a buscar aula disso aí, gente. Meu filho, ele gosta muito de falar na cela. Ele vai ser um grande pregador. Deus está dando para você um sinal do que seu filho quer ser na casa do Senhor. E você tem que investir nele. Porque tem pais que não investem na vida do adolescente, não investem na vida da criança, porque tá muito caro. Não dá, não. Eu falo isso, gente, porque o Lucas, tem que falar do Lucas Daniel, várias vezes, às vezes falta dinheiro, às vezes na casa de qualquer um, isso é normal. E sempre tinha alguma coisa na igreja e não era barato, era caro. Para nós na época era muito difícil. Então, mas a gente nunca deixou de pegar e falar assim, não, nem que eu não pague a conta de luz, mas você vai ouvir a palavra de Deus. E a gente pagava. E era encontro, era tudo. A gente investia. Eles não sabem disso. Ou até sabem. Pare de ficar com dó de investir no seu filho. Mas eu não estou falando que é investir em tablet. Você pensa que está fazendo bem para ele? Não, verdade. Celular? Você acha que está fazendo bem dando roupa de marca? Piorou. Você acha que está fazendo bem você levar no shopping? Mostrar para os outros que seu filho tem um tênis top. Gente, meus filhos quando eram pequenos, eu era a professora, meu marido ganha bem. Nunca a gente ficou comprando, incentivando eles a comprar nada de marca. Nada. Na época apareceu o Lojão do Brás ali no Santo Amaro. Ixi, meu filho, demorou. Eu ia lá e fazia festa. E eu pegava as melhores roupas. E as pessoas lá na igreja achavam que eu ia no shopping. E não era roupa de marca. E, gente, como aquelas roupas dos meninos rendiam, viu? Outro dia eu ouvi o pastor falando que a gente troca de roupa. Não, é a roupa que procura uma outra pessoa para vestir. Porque ela vai de roupa, vai passando de pessoa para pessoa. E os meninos, as roupas deles, as mulheres da igreja amavam. Porque eu gostava de vestir ele. O Daniel gostava mais de social, eu já sabia. O Lucas era mais esporte. E as roupas deles, eles gostavam das roupas dos meninos. Então quando eu falava, gente, quem que é essa roupinha aqui, né? Que doação? Dá pra mim. Todos queriam a roupa dos meninos. Porque eram roupas bonitas. Pergunta sério de marca? Tênis? Nunca, gente, incentivei, nem quando era adolescente. Tênis de marca. Eu só falava assim, você procura o melhorzinho que esteja nas nossas condições, que não acabe tão fácil, tão rápido. Mas escolhe um que esteja nas condições, porque os pais estão ensinando tudo errado para as crianças, gente. Tudo errado, dando tudo de mão beijada. Criança que não sabe lutar pelo que quer, vem muito fácil. E os pais se matando de trabalhar para dar para o filho. Não preciso trabalhar mais, porque eu preciso dar um tablet para o meu filho. Não preciso trabalhar mais, porque eu preciso dar um Xbox para o meu filho. Eu preciso trabalhar muito mais, porque ele está pedindo um skate. Sei lá, gente, quase uma coisa mais cara aí que eu tô até por fora. Porque agora eu não tenho mais filho pequeno, né? Celular é assim. Não, meu filho tá querendo agora qual que é o top? iPhone. Quer um iPhone última geração. Meu filho tem que ter, gente. Não tem que ter nada, mas ele trabalhar quando ele crescer, ele tem. Por que você tem que se matar para comprar isso, gente? Para! Vocês estão se matando à toa. Seu filho tem que crescer. Fala aí, Deus. Hoje, eu e minha irmã, nós estamos filhos, meu irmão. Nós somos a luta por tudo que a gente queria.
Meu pai só dava o caminho. Gente, sabe por que eu sou professora hoje? Talvez eu nem teria escolhido essa área, sabe por quê? Porque eu fui dar aula muito como burra. Quando eu era pequena, pela boca do meu pai. Que você não entende nada. E realmente eu me senti uma burra, porque eu só passava pelo conselho de escola. Sempre por um ponto. Sempre com aquele medo de repetir. E uma vez eu repeti mesmo, né? Sexta série, porque os professores já estavam cansados de me passar pelo conselho. Não, vamos deixar ela para ela aprender. Aí eu me esforcei mais. Mas você imagina como que eu tive que lutar. E meu pai, se não fosse meu pai, ele falou assim, não, vocês vão ficar no magistério, porque eu não tenho condições de pagar outra escola. E nós fomos. Nós nos obedecíamos. A minha irmã entrou, mas não gostou muito da área. Meu irmão nem quis, né? Não era praia, não era? Eu nem lembro direito. Era só eu e minha irmã. E a gente fez nós duas o magistério porque não precisava pagar. Era o que tinha para aquele momento. Então a gente foi difícil, mas nós vencemos. E hoje eu sou professora, eu já agradeci meu pai, muito obrigada. Porque foi o Senhor que escolheu para mim. Né? Talvez na época eu nem saberia o que eu queria ser. Verdade. Nem sei se eu ia estar aqui nesse púlpito hoje. Meu Deus. Porque eu acharia que eu não seria capaz. Como eu ainda não acho muito não, né? Mas tudo bem. Mas Deus é fiel, né, irmãos? Verdade, obrigada. E deixa seu filho crescer, o adolescente. Não para de ficar dando tudo de mão beijada, tudo muito fácil. Porque eles precisam ser homens. Eles precisam aprender coisas de homem. Não é esse negócio de ficar o tempo todo em celular. Celular é o que está destruindo muitos lares. Só que assim, todo mundo já está aí careca de saber disso. Mas continua fazendo a mesma coisa. Não toma decisão, não toma solução. E o mundo está aí como está. Agora eu quero falar sobre o Daniel, sobre o chamado dele. Quando ele era pequeno, ele ficava o tempo todo assinando como baterista. E eu percebi, Daniel tem chamado de baterista. E aí ele pegava as almofadas em casa e ficava batendo as almofadas com a colher, com o que tinha na mão. E ele pegava e batia, eu falei assim, aí foi crescendo um pouquinho mais. E quando ele atingiu... Quantos anos, Daniel, você foi para aquela escola? Que eu esqueci. Eu acho que eu já tinha 7 anos, ou ia completar 7 anos. Eu, Daniel, você vai entrar na aula. Porque assim, irmãos, na igreja, infelizmente, vou falar da minha. Quando uma criança quer subir um pouquinho na bateria, não deixa, não pode. E a criança às vezes tem tanta vontade de subir, nem que for para dar um somzinho. Os bateristas geralmente não deixam. A guitarra, tem criança que fica ali, ó. Ele tem desejo pela guitarra, ele não podia querer a bateria, não, mas ele quis escolher a guitarra. Custa o tocador pegar aquela criança e já visualizar. Pega um pouquinho. Gente, tenho certeza que vai ver o sorriso mais lindo. Verdade. A primeira vez que o Daniel sentou na bateria, ele ficou todo desconcertado, porque o Zé colocou ele, porque os tocadores não deixam, ele ficou batendo assim, nossa, ele se sentiu realizado com aquilo. Ah, não, meu filho vai com a bateria. Ixi, gente, demorou. Coloquei ele. Gente, tinha aluno que já estava 1 ano na aula e não pegava o que o Daniel aprendeu em 4 meses. Ele tinha 7 anos. O professor, gente, esse menino vai longe. Ele não era nem evangélico, o professor. E o Daniel ficou poucos meses ali porque ele chegava em casa e ele ficava ouvindo o som da bateria. Ele, mãe, escuta, eu aonde? Eu tentava ouvir e ele escutava aquilo ali. Ah, o Daniel não está conseguindo. E como que ele ensaiava? Porque toda pessoa que quer tocar, ele quer um instrumento. Como que eu ia colocar uma bateria na minha casa se eu ainda não tinha a casa toda construída, só tinha um quarto, uma cozinha, banheiro? E eu falei assim, não, pelo amor de Deus, não vou aguentar esse barulho não, já basta os barulhos dos alunos, uma bateria na minha cabeça. Aí a gente tentou conciliar e levar ele, meu marido levava de vez em quando para a igreja, para ficar lá uma meia horinha. Só que sabe aonde que ele aprendeu mesmo? Que ele pegava o som? Nas almofadas. Eu não sei como que ele conseguia aquilo. Ele batia, tocava nas almofadas. Dani, como você está conseguindo ouvir? Mãe, esse aqui é o som, não sei o que, esse aqui é o som, não sei o que. Ai, que coisa linda. Tá no caminho certo. Coisa linda. Gente, é lindo, gente. Naquela época não tinha celular. Senão eu teria filmado. Porque o ministério dele está aí hoje, vocês estão vendo, glória a Deus por isso. Mas
Se tivesse assim, não, deixa eu ver na igreja. Você tem que ver, estar atento ao que seu filho quer. Investe nele. Vai pra cima dele. Filho, você quer o quê? Vamos, você vai conseguir. Ajuda, gente. O seu filho. E mais uma. A primeira vez que o Daniel foi tocar na igreja, porque ele já sabia tocar, vou falar o que aconteceu. Naquele dia eu chorei, né, porque o tocador que estava lá. Você já viu que a família é de chorões, né? E eu falo isso porque eu lembro de muitas crianças que são assim. Como eu sou da área de criança, os pais não percebem, só percebem eles. Arrumar o cabelo, melhor roupa, né? Tem criança que a mãe e o pai se preocupam com eles, a criança vem de qualquer jeito, né? A gente vê isso, né? As crianças que são largadas na escola, que os pais não estão nem aí. Eu trabalho muito, eu trabalho demais, não dá para mim ficar com meus filhos. Quem mandou você trazer um filho no mundo? Professora, mas aconteceu. Então a culpa é tudo da criança, né? Tudo é culpa da criança. A criança que leva tudo. E tem criança, esses dias, eu estou de licença treino, e antes de eu entrar de licença, aconteceu um fato na escola. Não, deixa eu contar primeiro o Daniel, depois vocês me lembram desse daí. Aí, a primeira vez que o Daniel foi tocar na igreja, o tocador falou assim: não, ele não vai subir. Ele não deixou meu filho tocar. E ele já sabia. E o Daniel chorou. Aquele dia eu chorei junto com ele. Eu falei assim: Dani, na hora certa você vai tocar, porque Deus vai preparar. E quando ele ia tocar, você acredita que o tocador que é mais velho, gente, ele é uma criança, ele tinha inveja do Daniel. Porque o Daniel tocava bem, tocava porque o Daniel foi aprender, ele entrou numa escola. Esse rapaz nem escola não foi. Eu não estou desmerecendo o rapaz de maneira nenhuma, mas o Daniel estava tocando muito melhor. Lembra a história de Davi e Saul? Sim. Davi fazia melhor que Saul. E veio inveja. Eu falei: Daniel, na hora certa você vai tocar, filho. Deus vai te honrar. Aí aconteceu, passou. Aí tem que ter uma escala. Um domingo toca o Daniel, no outro domingo toca ele. E toda vez que o Daniel subia, era uma cara feia que eu via dele. Enfim, esse rapaz saiu da igreja. Quem ficou no lugar? Daniel. Na hora certa, ele ficou tocando o tempo inteiro. Depois o Daniel passou os talentos dele para outros, que é isso que tem que fazer. Porque quantas vezes eu vejo a criança querendo. Tudo bem, gente, eu entendo, o instrumento é do Senhor, mas o adulto, custa você que toca, ver uma criança com vontade de pegar uma guitarra, vem aqui, o tocador mesmo, custa falar assim: não, dá um solinho aí comigo, vamos lá. Gente, nunca mais ele vai esquecer disso. Jamais. Isso vai ficar guardado no coração dele, ele vai sonhar aquela noite, puxa vida. Vocês já viram aqueles do YouTube que tem, que os ídolos vão e dão um taco para a criança, e ela fica ali, ou dá uma bola de presente, porque é ídolo. Você sabia, Douglas, que você deve ter ídolos aqui, são fãs de você. Daniel, deve ter criança aqui que é seu fã, que você não sabe. Lá já deve saber disso, tem um monte de criança aqui que é fã do meu irmão, que eu vejo. Muitas vezes a gente passa desapercebido. Crianças que querem tocar, as meninas que tocam, pega essas meninas que estão aqui, que não são do grupo um dia, traz elas para cá. Gente, vai ficar guardado pelo resto da vida. Né? E a gente, como eu babava, eu amo ver alguém dançando, eu gosto disso. Mas infelizmente eu não fui colocada, nunca fui chamada, porque a patinha feia, né? Eu já vi na escola a patinha feia? Porque assim, na minha época era assim, na escola, nas festas juninas, que a gente não era do Senhor ainda, a gente nem entendia, mas só era chamado naquela época as meninas mais bonitinhas para dançar quadrilha, os meninos mais bonitinhos. As feinhas eram excluídas, então a gente nunca participava. Eu, por exemplo, né? Nunca participava, doida para participar. Tá bem, também nem queria. Vamos lá.
5 maneiras de afastar seu filho da igreja. Vou falar 5 maneiras de afastar o seu filho da igreja. Quem quer saber? Só que você vai ficar sabendo, você vai evitar que isso aconteça. Então vamos lá na primeira. Diante das menores dificuldades, tais como indisposição, chuva, frio, cansaço, não vá aos cultos nem à escola bíblica. Com isso, seu filho vai crescer com a ideia de que participar das atividades da igreja não é assim tão necessário. Então assim, não vou hoje não, né filho? Vou não, tá frio, não vai não, não vai não. Você mesmo incentiva seu filho a não ir para a igreja. Pois dos meus, tá? Podia dormir 11, 2 horas da manhã, no dia seguinte tinha acordado para estar 8 horas na escola dominical, que era 8 horas. E eles levantavam, eles subiam, muito cansado. Eu nunca fui daquela mãe que ficava com dó. Ai, tadinho. Não, você vai sim. Porque quando chegar lá, você vai ficar animadinho. No instantinho você vai acordar. Eles iam dormindo dentro do carro. Mas ia. Nunca falei, não vá porque está chovendo, ou não vá por isso, ou porque está frio. Não, hoje está sol demais, você vai suar. Não. Palavra de Deus em Hebreus 10. Pode marcar aí para vocês terem em casa. Em Hebreus 10, 24 a 25. E consideremos nós uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai aproximando aquele dia. Então você tem que incentivar o seu filho a participar da casa do Senhor. Segundo, quando estiver à mesa ou em reuniões da família, faça críticas ou comentários negativos sobre as orientações do pastor ou de outros líderes da igreja. Assim seu filho vai crescer, não tendo respeito por eles, nem dando créditos aos seus ensinamentos. Então, gente, quando o pastor falar qualquer coisa, você fica lá na rodinha, na sua casa. Pastor, não gostei do que ele falou, não. Pastor, que pastor chato. Que pastor. Mas não, pastor. É pastor, então nem se fala. Como você acha que seu filho vai querer ficar na igreja? Não. Nunca. Eu falo isso para os pais, que eles têm a mania de vir na reunião de pais e falar, a professora do ano passado, pera um pouquinho, mãe. Nós estamos falando deste ano. O ano passado, eu não sei o que a professora fez, não sei como era a metodologia dela. Eu sou assim. Aí na hora, tem uma mania de ficar comparando, né, gente, professor. Porque se você na primeira reunião você falar mal, você viu a professora, não fui com a cara dela. É a primeira coisa que eu fui com a cara dela. Aí chega em casa e fala pro filho, o que o filho vai fazer? Minha mãe tem razão. Aquela professora não. Ele não vai aprender. Ele não vai aprender. Porque ele já viu a negatividade do pai e da mãe em casa. Ou do responsável. Pode marcar esse versículo aí. 1 Tessalonicenses 5, do 12 e 13. Ora, rogo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, presidem sobre vós o Senhor e vos admoestam, e que os tenhas em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Já vai chegar no povo? Pode continuar. Terceiro, cuide para que seu filho cresça no lar que não seja diferente de qualquer outro. Afinal, que valor há em aplicar os princípios da palavra de Deus a todos os aspectos da vida familiar? Marca o versículo aí, Deuteronômio 6 e 7. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás aos teus filhos, e delas faltarás sentado em tua casa, e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Cuide para que seu filho cresça no lar que não seja diferente. Ou seja, eu aprendo uma coisa aqui na igreja, vou nos ensinamentos, mas meu lar continua sendo um lar mundano. Eu assisto filme pornográfico junto com meu filho, eu vejo coisas que não são de Deus com meu filho, eu assisto novelas com meu filho. Qual é a diferença desse lar que não é do Senhor e de um que está vindo na igreja todo domingo? Nenhuma. Mais um fator para tirar seu filho da igreja. Quarta-feira, desculpa. Quarto, gaste diante da televisão todo o tempo que passar em casa, em vez de separar parte dele para a leitura da Bíblia e oração.
Basta apenas orar na hora das refeições. Com certeza, seu filho aprenderá que oração e estudo da palavra de Deus não são coisas importantes para a vida do crente. Guarda esse versículo aí, Deuteronômio 17, versículo 19. E o terá consigo o livro desta lei, e nela terás todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor, seu Deus, e a guardar todas as palavras desta lei, e estes estatutos a fim de os cumprir. Gente, a palavra de Deus, vou falar uma coisa para vocês, pais, guarde isso aí no coração. Se a palavra de Deus, seu filho tem que ver você lendo. A gente fala TSD, tempo a sós com Deus. O seu filho tem visto você orar? Ele tem visto você ler a palavra? Ele tem visto você louvar? Ou ele tem visto você ficar vendo o tempo inteiro televisão com coisas que não é do Senhor? Mas, quinto, comente à vontade, sem misericórdia, viu? A vida dos demais membros da igreja e de outras pessoas. Depois, ao encontrá-los, não deixe de cumprimentá-los com um forte abraço e um largo sorriso. Com isso, seu filho terá a impressão de que a vida cristã é pura hipocrisia e desejará seguir o mesmo caminho. Ou seja, o seu filho vai ver em casa você falar do irmão da direita, do irmão da esquerda, do irmão de trás, do irmão da frente, meteu o pau. Aquela irmã, nossa, você viu o cabelo dela? Vixe, você viu a roupa dela vestida? E o irmão então, com aquela calça toda rasgada, que começa a meter o pau. Você viu? Aquele irmão nem falou direito no púlpito e mete o pau. Todos os irmãos da igreja. Mais um ensinamento para você tirar seu filho da igreja. Marca esse versículo aí. Tito 3:2. Que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas moderados, mostrando toda mansidão para com todos os homens. Glória a Deus. Instrui o menino no caminho que deve. Então, isso aqui são 5 passos para você tirar seu filho da igreja. Então, irmãos, você há solução para o seu filho que já saiu da igreja? Enfim, eu vou terminar as minhas palavras. Já está no momento? Ainda não. Eu coloquei uma frase assim, ó. Esforce-se para ser tudo o que vocês querem que seus filhos sejam quando crescer. Equilibrados, generosos, confiantes. O que você quer que seus filhos sejam quando ele crescer? Eu lembro que nas igrejas que eu passei, as irmãs falavam assim, ó, seu filho vai casar com a minha filha. Gente, você não sabe quantos meninos esses meninos foram prometidos. Primeiro porque eles eram lindos, são lindos, né? A mãe, né, você sabe. Aí, segundo, eles eram amorosos com todo mundo. Eles respeitam, gente, pensa nos meninos que eles falam com todos. Eu não sei se mudou, né? Não sei. Mas eles falavam, eles eram com o senhor, com uma senhora, com uma criança, porque eles viam o meu pai fazendo isso. E eu também sou assim. Então, eles viram e eles fazem. Um dia, um amigo do Zé encontrou com ele dentro do mercado e não lembro se os dois estavam juntos. E o amigo do Zé pegou e falou assim: olha, segue o exemplo do seu pai. Esse é um homem de caráter. Os meninos, não sei se era o Daniel, se era o Lucas na época, eles ficaram assim, né? As pessoas de fora têm que ver e testemunhar. Olha, gente, como é lindo isso. Eu nunca deixei, eu e meu marido, nós nunca deixamos, o meu emprego nunca foi empecilho para me ensinar meu filho. Falar assim, não, eu estou cansada, eu estou cansada. Eu deixava a casa, gente, perna pro pai, sentava com eles para assistir filme, desde pequenininho. E eu ensinava desenho, e a gente ensinava o que era certo e o que era errado. Você acha que esse desenho está certo? Não, mãe, está ensinando isso. O que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus, gente, tem que estar na boca sua o tempo inteiro dentro de casa. E tem que estar também para os seus filhos ouvirem o tempo inteiro. Antes deles casarem, eu falava assim direto: vocês querem bênção ou maldição para a vida de vocês? Bênção ou maldição? Cuidado! Porque o mundo está ensinando a fazer igual está aí, ó, nessa variação. Vai com um, vai com o outro. Na época tinha tal essa sigla, BV. Aí o que é isso? Boca virgem. BV, na época, né? Aí beijava um, outro. E era normal. Naquela época. Posso parar?
Não. Gente, eu entendo, eu já participei disso. Tá boa. Eu sei o que é isso.